só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas, nem por não acabar nunca, deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Olá! Na nossa aula de hoje, nós iremos tratar da natureza do fenômeno literário. Para sabermos o que seja o fenômeno literário, vamos começar pensando qual é a diferença que existe entre o texto literário e o texto não literário. Vamos ouvir e ver o primeiro texto. Este se trata de um texto não literário. A mesma engenharia que encurtou assombrosamente as distâncias entulhou o mundo com automóveis que atravancam as vias expressas e cuja fumaça promete esturricar o planeta. Na tentativa de compreender os mistérios que permeiam uma estranha economia, na qual mais e menos não se anulam, muitos se puseram a analisar seus eventos capitais, especialmente a Segunda Guerra Mundial, aquele que talvez seja o mais importante dos acontecimentos do século XX. Vocês observaram que esse texto não literário tem como características a objetividade, a informação. Nós sabemos exatamente do que ele trata. Não temos dúvida, não precisamos interpretar de diferentes maneiras. Agora, vamos ver a diferença que existe com um texto literário. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. E agora, vocês perceberam a diferença entre um texto e outro? Este texto do Carlos Drummond de Andrade foi escrito também sobre a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele tem uma harmonia, ele tem algumas características que são muito diferentes do texto anterior. Por exemplo, ele usa a metáfora. Ele não fala a Segunda Guerra Mundial, ele diz a noite desceu. E essa noite é uma metáfora. Nós já temos aí uma das primeiras características importantes do texto literário. Isto é, ele é um texto figurado. Ele abre para o leitor a possibilidade de outras interpretações, porque ele é um texto vago, ele é um texto de múltiplos sentidos, ele trabalha com harmonias de sonoridade da palavra, com a distribuição no verso. Tudo isso vai ajudar a caracterizar melhor o texto literário. Aliás, agora vocês vão ouvir um outro texto que aprofunda um pouquinho mais esta questão de como o poeta, o escritor, se relaciona com as palavras e com a realidade. Vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Como vocês puderam ver, para o poeta, o mais importante não é a realidade, mas são as terras inventadas. E a invenção é uma outra marca da literatura. Ela supõe que sobre a realidade o poeta vai lançar um olhar, que é um olhar que tem uma perspectiva de criação, de invenção, de mostrar um outro lado do que a realidade cotidiana apresenta para os homens comuns. Esta é uma marca importante da literatura. E por falar em literatura, vamos agora ver um quadro muito bonito que se intitula Com a Palavra e é sobre Machado de Assis. Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Aos 16 anos, publicou o primeiro trabalho literário, o poema Ela, no jornal Marmota Fluminense. Em 1881, publicou o livro que revolucionou sua carreira literária, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um clássico da literatura brasileira. Outro clássico de Machado de Assis é Dom Casmurro, também considerado obra-prima do autor. A obra é marcada por duas características principais. A primeira delas
é manter o final com uma questão em aberto, o que permite ao leitor tirar diferentes conclusões. A segunda é a conversa constante com o leitor, que se torna confidente do personagem narrador, como fica claro logo no início do livro. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Como vocês viram, Machado de Assis tinha plena consciência do seu fazer literário. Isto é, ele pensava muito a respeito de como organizar esse texto, como inventar esse mundo diferente. E é exatamente por aí que nós vamos começar a caminhar agora na nossa aula. Nós vamos ver quais são as qualidades do texto literário, o que um escritor procura, arruma, constrói, diz efetivamente com o seu texto. Vamos ouvir uma canção do Chico Buarque de Holanda. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel. O que será que esse texto tem a ver com literatura? É possível nós entendermos nos versos de Chico Buarque, por exemplo, a síntese, o poder de síntese que ele faz de uma situação de vida de um adolescente. O que é para ele, no que se resume a sua vida naquele momento. Outra questão que aparece nesse texto e que tem a ver com a literatura é a musicalidade. São os sons que se repetem, seja na função de rima, seja no interior do verso. Mais ainda, nós percebemos que esse texto é composto com o cuidado de que cada palavra tem o seu lugar exato dentro do verso. Qualquer alteração que se faça e esse verso perde o seu sentido ou então muda e diz uma coisa completamente diferente. Isso faz parte do que nós chamamos da complexidade do texto literário. E para confirmarmos essa complexidade, vamos ouvir um texto agora em prosa do Balzac, Honoré de Balzac, um escritor francês do século XIX. Um dos espetáculos que reúne o que há de mais assustador é certamente o aspecto geral da população parisiense. Povo horrível de se ver, macilento, amarelo, com a pele curtida. Paris não é um campo vasto, incessantemente varrido por uma tempestade de interesses, na qual redemoinha uma seara de homens ceifados pela morte, mais frequentemente do que em outros lugares, e que renascem tão oprimidos como antes? Como vocês viram, Paris, que é apresentada pelo Balzac, é uma Paris particular, restrita. Isto é, ele está colocando emocionalmente sua perspectiva a respeito da cidade. Esse modo de entender a cidade através de seus habitantes, com certas características negativas, fazia parte de um conceito de literatura que era a de registro, de retrato, mas também tinha uma finalidade moral. Isto é, falar das personagens desta forma era para denunciar os seus defeitos, para que o leitor entendesse que aquilo não era uma vida que se devesse levar numa cidade como Paris. Outra qualidade do texto literário é a multissignificação. Vamos ouvir e ver agora um pequeno trecho do Cancioneiro 11 do poeta português Fernando Pessoa. Não sou eu quem descrevo, eu sou a tela, e oculta mão colora alguém em mim. Pus a alma no nexo de perdê-la, e o meu princípio floresceu enfim. Agora, estes versos do Fernando Pessoa trouxeram complexidade ao nosso entendimento.
Se comparados ao texto anterior do Balzac, ou mesmo a canção de Chico Buarque, nós percebemos nesse pequeno trecho do poema o quanto a poesia ou a literatura podem aprofundar todas as questões relativas, por exemplo, à alma humana. O que nós temos nesse pequeno texto do Fernando Pessoa é um tratamento agora com maior discussão, com maior contradição entre seus termos. Quem é esta mão que colora alguém em mim? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? É disso que trata o poema. E o poeta chega à conclusão que existe uma disputa dentro dele mesmo na definição dessa sua identidade. E ele vai buscar recursos na metáfora. Eu sou uma tela, alguém pinta em mim aquilo que eu posso ser, aquilo que eu penso ser, aquilo que eu poderia ser. Vejam como a literatura consegue fazer indagações bastante sérias, bastante profundas a respeito da alma humana. E faz isso num texto muito curto, muito sintético. O leitor é obrigado a elaborar de várias maneiras, várias informações ao mesmo tempo para conseguir entender esse texto. Vamos a mais uma qualidade do texto literário. Trata-se do predomínio da conotação. Vamos agora conhecer um texto da Cecília Meirelles intitulado A Menina Translúcida. A menina translúcida passa. Vê-se a luz do sol dentro de seus dedos. Brilha em sua narina o coral do dia. Leva o arco-íris em cada fio do cabelo. Em sua pele, madrepérolas hesitantes. Bem, como é que nós podemos entender esse texto de Cecília Meirelles? Vamos imaginar uma situação cotidiana. Como descrever uma menina que passa, por exemplo? Nós diríamos, tem um cabelo louro, o cabelo escuro, tem tantos centímetros, é muito simpática, os olhos são dessa cor e por aí afora. Esse é o sistema de denotação da língua. Ou seja, eu estou tratando esse assunto com palavras que são próprias, que estão relacionadas com um entendimento mais concreto, mais preciso daquilo que eu estou querendo dizer. No entanto, o poeta não vê a menina e não vê o mundo dessa forma. Para ele é um trabalho de transformação, de metamorfose. Ele procura colocar na descrição outros significados, trabalhar com aproximações, trazer mundos diferentes, com sentidos diferentes e fazê-los acontecer simultaneamente. Então, o que faz Cecília Meirelles? A imagem da menina, a imagem da natureza e da natureza tomada em seus elementos valiosos. Madrepérola, o sol que permeia entre os dedos da menina, todo um cabelo em arco-íris. Então, são elementos da natureza que vão transformar essa menina numa imagem diferente daquilo que seria o comum. Ela traz para o leitor a ideia de que esta menina é uma menina especial. A conotação, isto é, um outro nível de entendimento daquela figura da menina, vem intensificada na medida em que ela cria imagens que são quase imagens surrealistas, digamos. Não é porque o sol vem permeando, o cabelo da menina é um arco-íris, a sua pele é de madrepérola. A literatura tem esta capacidade, né, de metamorfosear a realidade e faz essa metamorfose nesse sistema segundo de sentido, que é o que nós chamamos de conotação. Para completar essa ideia da conotação, vamos ver agora uma outra qualidade do texto literário, extremamente importante também, que é a ênfase no significante. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês agora para os 3 exemplos que vão se seguir. Nós teremos 2 poemas visuais e depois um poema
tradicional. O primeiro poema visual se intitula Coração Cabeça e é do Augusto de Campos. Vamos a ele. Cabe em não cor meu ação, cabe minha sa. Vejam que lido linearmente, da forma como eu fiz, ele não faz muito sentido, não é porque as palavras não combinam. Na verdade, o que o poeta está fazendo é instigando o leitor a procurar a ideia da medida, por onde o texto começa, qual é o menor, qual é o maior. E ele vai dividindo esta percepção em partes. Se eu sair de uma leitura tradicional, que é a leitura da esquerda para a direita, e linear, na sequência, eu não consigo entender esse poema. Mas se eu for ler do núcleo, do coração, do centro do poema para as suas margens, eu vou obter aí sim o sentido que eu tanto procuro. Meu coração não cabe em minha cabeça. E vejam que o texto instala aí uma certa dúvida, um certo paradoxo, porque, na verdade, o coração é o centro, ele está pequeno lá no fundo e a cabeça é enorme. Como que um coração pequeno não cabe dentro de uma cabeça enorme? É porque o leitor tem que entender o texto pelo seu avesso, pela sua contradição. O coração, sim, é que é o centro. Ele é, em termos de sentimento, muito maior do que a cabeça. Então, esta dúvida, esta disputa que existe entre os sentidos é que vai fazer com que o leitor se mobilize, que o leitor não seja passivo. Ele é obrigado a procurar os porquês dessa aparente confusão que esse pequeno poema traz. Vamos a um segundo exemplo. Vamos ver o texto do Filadelfo Menezes, que se intitula Clichetes. Goma de mascarar, clichetes, sabor mental. E agora, nesse poema vocês conseguiram perceber que se trata de um tipo de texto que, se eu não o ver, ele não existe ou não faz muito sentido? O quanto a imagem, isto é, a visualidade do texto é importante para a complementação do sentido. Aquela caixinha de chicletes Adams, bastante antiga, é renovada no texto de Filadelfo Menezes, onde estava escrito chicletes, agora se escreve clichetes. Ou seja, há uma espécie de crítica embutida à ideia de que nós usamos muitos lugares comuns, marcas, rótulos, logotipos, e esse poema vem dizer que a gente deve olhar até mesmo os rótulos com um olhar diferente, um olhar de arguição, de pergunta para o texto. Da mesma forma, o modo como ele vai jogando com as palavras e transformando o sentido. O que era goma de mascar se transforma em goma de mascarar. E o sabor é um sabor mental, isto é, no momento em que nós podemos desmascarar, desvendar os textos, é a nossa mente que se enriquece. Vejam como a gente tem ali uma ênfase no significante, isto é, no desenho da palavra, como a palavra se apresenta, somado à ideia da imagem, que também é um significante, aí, nesse caso, visual. Vamos passar a um terceiro texto. Esse texto é um fragmento de um poema do Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Bem, o que é que significa ênfase no significante quando eu tenho um poema como esse, que não tem recursos de visualidade e que está baseado, apoiado exclusivamente em palavras? Ora, nós sabemos que a palavra tanto tem o seu aspecto material, que é o desenho da letra, o som que essa letra produz,
quanto tem o seu aspecto abstrato, que nós chamamos de significado. O que significa ênfase do significante quando eu tenho um poema, quando eu tenho literatura? É exatamente chamar a atenção para esse lado material da palavra, acentuar, seja o desenho da letra, pela sua repetição, ou pelo formato que ela possa ter, um formato especial, um desenho especial, uma fonte especial na hora que está escrita. Mas no caso desse texto do Cruz e Souza, que pertence ao poema Violões que Choram, que é do século XIX, a ênfase no significante recai exatamente sobre o desenho da letra V, em especial, e o conjunto da sonoridade. Esse desenho da letra V é repetido naquele processo que nós chamamos de aliteração, isto é, a repetição da mesma consoante. Vozes veladas, veludosas vozes e assim vai até o final da estrofe. Somado a esse V, que é uma consoante fricativa, a gente tem o som sibilante dos S's e Z's. No conjunto, durante a leitura, talvez vocês tenham percebido, no conjunto a gente tem uma sonoridade extremamente fluida, extremamente suave, que é para enfatizar a ideia de lamento, de choro, de violões que choram. Este é um exemplo magnífico, não é, de como a literatura, de como o texto literário pode, usando um material que todos nós usamos quando escrevemos, que é a palavra escrita, usando a palavra escrita, obter efeitos de sentido, ênfases extraordinárias. Esta é, portanto, uma qualidade extremamente importante do texto literário. Mas o texto literário, e deu para perceber em todos esses exemplos que nós apresentamos, ele também tem no seu conjunto uma questão extremamente importante que faz parte da sua qualidade, das suas qualidades positivas, que são a liberdade de criação e variabilidade. Observem no desenho infantil como a imagem da igreja tem um traço muito primitivo, muito simples. Não há na criança essa intencionalidade da criação artística. O que ela faz é uma reprodução daquilo que ela vê dentro das suas condições físicas, das suas condições motoras de desenhar essa imagem. No segundo exemplo, na foto, nós já percebemos uma outra intenção. A intenção do fotógrafo é captar essa imagem o mais próximo possível daquilo que o olho capta. E, portanto, a foto reproduz de tal maneira a imagem dessa igreja que, se eu estiver diante dessa igreja, eu a reconheço de imediato. Eu aproximo a foto e digo que ela é idêntica ou parecida exatamente com essa igreja. Já na pintura de Van Gogh, nessa igreja de Auvers, o que a gente percebe? Há uma distorção das linhas, uma distorção das cores, há uma complementação com uma natureza, também ela distorcida. E a gente vai olhar para essa igreja e vai dizer, mas se ela fosse assim, ela não pararia em pé. Mas é porque eu tenho arte, é porque eu tenho a liberdade de criação. O artista não reproduz exatamente o que ele vê, ele transforma, ele muda para atingir efeitos no leitor de compreensão diferente daquela paisagem, daquele objeto, daquele sentimento sobre o qual ele está falando. Homens cujos rostos marcados, torcidos, exalam por todos os poros o espírito, os desejos, os venenos que enchem os seus cérebros. Não são rostos, mas máscaras. Máscaras de fraqueza, máscaras de força, máscaras de alegria, máscaras de hipocrisia. Todas elas extenuadas. Todas marcadas por sinais inapagáveis de uma ofegante avidez. O que querem? Outro ou prazer? Deu para perceber no texto de Balzac como os seres humanos aparecem distorcidos, caricaturais,
Aquela avidez interior transparece no seu rosto, transparece nos seus comportamentos. A arte também toma essa liberdade de criação, assim como Van Gogh tomou ao reproduzir aquela igreja de uma forma distorcida. A finalidade desse tipo de texto é convencer o leitor do quanto nós, seres humanos, podemos ter defeitos e que aparecem no modo como nós nos apresentamos aos olhos dos outros. Aliás, essa é uma também das qualidades do texto literário, o de apresentar para criticar, o de apresentar para ensinar. As intenções do escritor é que vão determinar, né, como será o comportamento do seu texto. E por falar em intenções, vamos ver um pouquinho mais do quadro Com a Palavra, em que se trata da vida e da obra de Machado de Assis. Machado de Assis é considerado um dos maiores autores brasileiros de todos os tempos. Escreveu em diversos gêneros literários. Foi contista, cronista, romancista, crítico literário, poeta e dramaturgo. É considerado o introdutor da consciência trágica do destino humano na literatura brasileira. É a capacidade de análise dos sentimentos, comportamentos e reflexões das personagens que mantém a atualidade de suas obras. Revolucionou a escrita literária brasileira ao extrair dos elementos narrativos a máxima potência expressiva. A forma densa e criativa de sua literatura foi a razão do destaque e originalidade de sua obra literária. Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, em 1879, e permaneceu à frente da Academia até a data de sua morte, em 1908. Como vocês puderam ouvir, sobre Machado de Assis se diz, por exemplo, que ele revolucionou a literatura brasileira, que ele usou a máxima potência expressiva nos seus textos. Isto quer dizer, não é, que a obra de Machado de Assis é uma obra que tem uma atenção bastante grande para a escrita literária, para o discurso, para o modo como se escreve literatura. Portanto, ele é um escritor que está muito dentro daquilo que nós tentamos comprovar hoje, das qualidades do texto literário. E essas qualidades, vamos lembrar, elas têm relação com a multissignificação, com a pluralidade de sentidos, a plurissignificação, com a ênfase no significante, com a liberdade de criação e com a variabilidade. O conjunto de textos, tanto musicais quanto visuais de pintura, os diferentes textos literários que nós apresentamos, acho que serviram muito bem para comprovar para você que o texto literário é muito diferente do texto não literário, objetivo e informativo. Eu vou dar para vocês 2 dicas de estudo. O primeiro livro se intitula Literatura, Leitores e Leitura, da editora Moderna, e o nome da autora é Marisa Lajolo. Marisa Lajolo trata das questões de teoria da literatura numa linguagem coloquial, num diálogo constante com o leitor, de uma maneira muito agradável. Eu vou dar um exemplo para vocês. No final do texto, ela vai perguntar sobre a literatura contemporânea ao leitor se ele conhece as várias produções. E começa assim: literatura para crianças e jovens? Tem, sim, senhor. E a literatura com L maiúsculo. E daí vai arrolando uma série de autores. Na sequência, literatura de mulheres? Tem, esse senhor. E a literatura com L maiúsculo. Vai conferir com Adélia Prado e vão o nome das escritoras e termina Mundão de Saias. Continua. Literatura de negros? Tem, sim, senhor. E a literatura com L maiúsculo e vem o nome dos autores. É uma leitura muito agradável, sem perder a qualidade do questionamento sobre teoria da literatura.
O segundo livro é um livro do Jonathan Kuller. Trata-se do livro Teoria Literária, uma introdução, da editora Beca. É também uma leitura muito agradável, porque vai tratar das questões de literatura, como o conceito de literatura, suas características, a evolução, as diferentes correntes da crítica. Estas duas dicas de estudo vão proporcionar a vocês um complemento de tudo aquilo que eu disse. Bons estudos!